boa tarde, pessoal. Casa cheia. Todo mundo vendo Pantanal aqui, né? Muitas figurinhas. Bom, prazer estar aqui hoje como noveleira. E estou aqui também representando a Viu, né? Que é a área da Globo que desenvolve estratégias comerciais com narrativas integradas entre as marcas, as plataformas Globo e os creators. Bom, vamos começar a falar aqui de novela, que todo mundo ama. Mari, as novelas estão aí no ar já tem mais de 70 anos, né, e continuam sendo o principal formato da TV aberta. Como que tem sido se reinventar ao longo desses anos, até hoje, 2022, que a gente vê esse fenômeno Pantanal e a novela deixou de ser coisa de velho para ser cultura pop? Bom, boa tarde todo mundo. Eu sou suspeitíssima para falar, porque eu sou apaixonada por novela. Acho que os brasileiros, de uma maneira geral, também são. As novelas, elas reúnem ingredientes que têm muito potencial de engajamento, né? Então, além, claro, né, de servir como entretenimento, as novelas, elas estimulam conversa, elas engajam, elas fazem as pessoas terem assunto, conversarem. Então, a novela estimula muita coisa, né? E cada vez mais, com o passar do tempo, com as novas tecnologias, as novelas têm sido incrementadas em termos de produção e têm sido também acrescidas aí desse espectro social também, né? Que os assuntos extrapolam as nossas bolhas sociais ali mais próximas e a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente. Então, acho que novela tem vida longa, tem muita coisa ainda para oferecer, tem sempre espaço para uma boa história e cada vez mais essas histórias estão sendo aprimoradas e estão sendo contadas de jeitos diferentes, seja do aspecto tecnológico ou de narrativa também. Thali, você nasceu em 94. Sim. Pantanal foi exibida, a versão original, né, foi exibida em 90. O que despertou a tua curiosidade para hoje, em 2022, estar totalmente ligado em Pantanal? Bom, boa tarde também para todo mundo. Então, eu não assisti, né, a primeira versão de Pantanal, mas o que despertou a minha curiosidade foi justamente esse buzz na internet, assim, né, Twitter e memes e todo mundo dublando as falas, né, das personagens e, enfim, isso desperta uma curiosidade de entender mais. Eu mesmo fui pro Globoplay pesquisar, tipo, cara, tá todo mundo falando de Pantanal, só eu não tô vendo, caramba, tô super fora aqui do rolê. E aí eu fui pesquisar algumas coisas, assistir, né, assisto, enfim. É o poder da internet, né? É o poder de dar uma outra... um outro... como fala assim, mais... uma outra força, assim, né? Vem de outro lugar mesmo, né? Uma repaginada. E também traz essa curiosidade, né? De quem não acompanha, não tem o hábito de sentar ali 6 da tarde, assistir uma novela, 9 da noite, sentar no sofá, assistir uma novela que passa naquele horário. As pessoas daí vão procurar no streaming, que também, né, para mim é um aliado disso tudo. E a internet também, que às vezes eu fico sabendo do capítulo pelo Twitter mesmo, pelo Instagram. Resumos assim que a gente vê em alguns Instagrams, então foi daí que surgiu, né? E acho que isso vem cada vez mais forte, assim, despertar essa curiosidade na galera mais jovem que não tem esse hábito, não tem essa rotina de assistir novela, mas acompanhar e saber o que está acontecendo na televisão, se interessar e assistir o que está passando na TV aberta. Cada vez mais isso, assim. Perfeito. Por falar em Twitter, temos aqui a Nath para falar um pouco desse fenômeno de Pantanal, né, no Twitter, que a Pantanal ultrapassou as telas, né, chegou com força nos Trend Topics, threads, né, e aí, Nath, como que você vê a importância dessas adaptações feitas, né, agora para essa versão de 22, e conta pra gente, como que é essa explosão de Pantanal no Twitter? Eu acho, enfim, é muito curioso para mim, porque eu sou, apesar de não ter nascido em 94, e vou deixar aqui, né? Eu não sou a pessoa mais noveleira do mundo, e o que me atraiu para Pantanal inicialmente foi a mesma coisa que você, que é essa coisa das pessoas falando o tempo todo. Quando que uma novela das 10 agora
traz tanta conversa para um público tão engajado que é o público do Twitter. O público do Twitter no Brasil é uma loucura. Eu acho que se vocês usam a plataforma, vocês já têm essa visibilidade. Eu sinto, e assim, eu vi que já perguntaram algumas vezes quem assiste Pantanal aqui, eu estou achando vocês muito, muito tímidos. Eu duvido que vocês não assistam Pantanal, principalmente os mais novos. A gente tinha uma conversa lá dentro da empresa que se você não assiste Pantanal, você é velho, basicamente. Que foi uma inversão de valores mesmo. E isso veio muito do Twitter, do público do Twitter, né? O Twitter não fez absolutamente nada, mas as pessoas se apropriaram dessa narrativa, se apropriaram dessa releitura. E, inclusive, a gente até conversou sobre isso na semana passada, a força que eles deram para personagens que não necessariamente seriam prioritários. E acaba virando uma coisa quase interativa quando você assiste tanto novela quanto qualquer outro tipo de conteúdo. Acho que todo mundo acompanhou ou tentou fugir, mas não pôde, do fenômeno Big Brother no Twitter. Mas vira uma coisa quase interativa, você sente que está fazendo parte. O Twitter, a linguagem do Twitter é a linguagem do fandom, independente da sua faixa etária. Então, quando você fala e se apropria e abraça um personagem, como a nossa querida Mary Brew, ou a Regatinha, e outros personagens que nasceram no Twitter com outro olhar, com outro papel de herói, quando você abraça isso fora do Twitter, as pessoas do Twitter sentem que elas estão ganhando. E aí, sim, isso extrapola a TV, plataforma e vai muito além. Se apropriam da narrativa, né? Eu acho muito interessante porque a Maria Bruaca, na primeira versão, era de um núcleo secundário. E hoje a Mary Bru é a nossa grande heroína, quase uma protagonista moral. Heroína do Girl Power, né? A rainha do Exatamente. Girl Power. Vamos lá, Mary Bru. E aí, Mari, falando dessas adaptações, né? Porque a novela tem esse papel também das discussões sociais. E o Bruno Luperi trouxe para essa versão discussões muito bacanas, né? De racismo, homofobia, as questões ambientais. Como que vocês veem? Você acredita que essas novas pautas também são a fórmula do sucesso para essas discussões das redes? Pantanal é uma obra de 90, né? Então, várias das temáticas retratadas naquela época, pela medida, né, que a gente avançou nas discussões, das pautas e tudo mais, não caberia exibida daquela maneira. Então, o Bruno, de uma forma muito sensível, fez as adaptações necessárias, trouxe discussões à tona, e sim, eu acho que isso é parte importante, né, que contribuiu para esse efeito de aumentar a conversa e aumentar o engajamento em torno da obra. Quem escreveu foi o avô do Bruno, né? Então, acho que isso foi feito de uma forma muito orgânica e muito, muito bacana. E aí eu aproveito para desmistificar um pouco também, né? A gente fala sobre jovem, novela. A gente tem um público muito grande que assiste as nossas novelas. Algumas obras, mais do que outras, extrapolam e viram pauta e viram tema de conversa. Mas a gente sempre teve ali, né, nas nossas métricas de audiência e tudo mais, reparado uma presença forte do público mais novo. Mas, né, temos aí um fenômeno nas mãos social que a gente também acha muito bacana e estimula que isso aconteça. Tem uma coisa que é interessante sobre isso, dessa releitura e até adaptação para os novos tempos, que um dos personagens mais falados, a gente tem 3 mais falados, pelo menos no Twitter. Um deles é o Jovem, que ele é quase uma caricatura da geração Z, né? E isso aproxima muito as pessoas. Ele tem questionamentos que ele não teria nos anos 90, mas que agora ele questiona maus tratos aos animais, e ele não lava o cabelo. Tem, assim, umas posturas Gen Z que são fáceis de identificar. Eu acho que isso também aproxima, né? Eles se veem nos personagens no núcleo mais jovem e também explicando as coisas para o núcleo mais velho. Então, é muito interessante como é criada essa ponte, sabe, de conversa. E como que você vê Pantanal, um sucesso de audiência, também é um sucesso de publicidade? Como que as marcas conseguem participar dessa conversa e se apropriar desse conteúdo? Eu acho que a gente pode Mari elaborar. Também, eu acho que tem muitas formas, né? A gente sabe que a Globo é uma máquina de fazer conteúdo incrível para que as marcas possam se associar. Hoje, no Twitter, a gente tem uma parceria com todos os grandes canais de TV, mas a nossa parceria com a Globo é uma parceria exclusiva, é uma parceria muito especial, que a gente traz
a possibilidade das marcas explorarem os patrocínios oficiais que elas têm, e também, se ela não for patrocinadora oficial, elas podem explorar o potencial de mídia dentro do Twitter associado aos conteúdos Globo. E a gente fala de Pantanal, mas a gente fala também de, enfim, jornal. A gente fala também de, obviamente, Copa do Mundo, entre outros vários tipos de conteúdo. Então, é muito interessante a marca ver que as plataformas, e eu nem falo só do Twitter, mas só posso falar dele, então foco nele aqui, as plataformas complementam a experiência da TV. Então, na verdade, assim, é uma continuação, é uma audiência incremental para as campanhas. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, a gente tenta se aproximar também dos anunciantes. E aí entra o outro lado, que especificamente no Twitter, o público é muito interativo em relação ao posicionamento das marcas. Então, eles sempre procuram marcas com legitimidade, com timing, com texto. Isso é muito importante para quando você está numa plataforma digital, principalmente numa plataforma de conversa, que as coisas vão acontecendo muito rápido. Então, é muito mais fácil você reconhecer um erro do que você tentar voltar atrás, é muito mais fácil você se associar a um universo que você de fato conheça. E quando a gente fala de Pantanal, eu acho que, inclusive no linear, isso foi feito de uma forma muito interessante, que foi associar as marcas ao dia a dia dos personagens. Óbvio que branded content a gente vê por muitos lugares, mas isso pode ser uma coisa que não faz nenhum sentido para a narrativa ou pode entrar de uma forma mais orgânica, que é o que mais funciona e as pessoas têm maior aceitação, né, Mari? Totalmente, totalmente. Assim, a novela, né, e não só Pantanal, mas todas as outras obras, são uma vitrine enorme para estimular e despertar o desejo nas pessoas, né? Então, a gente já vê ali todos os dias personagens consumindo algum determinado tipo de conteúdo, ou experimentando algum tipo de, né, roupa, ou usando algum tipo de acessório. Isso parte ali a ficar no imaginário das pessoas e estimular que elas também se comportem daquela maneira, usem aquelas coisas. Então, é uma vitrine muito importante que as marcas que trabalham, né, sempre esse movimento de branded content, se aproveitam disso e acho que a narrativa tem que ser muito integrada com qualquer tipo de ação para não gerar nenhum desconforto e quanto mais orgânico for, maior a chance de ser bem sucedido. A gente tem cases e exemplos incríveis, né, no próprio Pantanal, e eu acho que é um formato vitorioso pra caramba. Eu acho que tem uma coisa que é interessante também, é a força de Pantanal no streaming. A gente tem hoje, vou trazer um pouco de dados, gente, muito rápido. A gente tem hoje quase metade dos tweets sobre Pantanal, eles não são feitos durante a transmissão da novela. Eles são feitos fora do horário de transmissão da novela. Então, isso mostra que, além das pessoas continuarem falando, elas estão assistindo em outros momentos. Porque é muito difícil você começar a falar de um assunto do nada. Então, você precisa se associar a isso. Então, ou você é impactado por isso, ou você começa uma conversa com o seu contexto. Então, é muito interessante você esticar essa entrega de marca e essa entrega de conteúdo para outras plataformas, que não só as sociais. As plataformas que as pessoas têm um pouco mais de controle. E, quer queira, quer não, gente, assim, a gente tem uma pesquisa que fala que 74% das pessoas do Twitter assiste TV com o celular na mão. E as outras mentem, na verdade, né? Porque todos nós, vamos ser sinceros sobre isso. Então, quando você está fazendo um tipo de ação em conteúdo, você já tem que pensar que isso vai sair um pouco das telas... né, as telas de assistir e vai para as telas de interagir. Então, para mim, assim, essa é a coisa mais importante. Você pensar que esse conteúdo, ele viaja. Essa entrega de marca, ela viaja entre plataformas. Falando nessa viagem, Thali, você, como criadora de conteúdo, né, conteúdos incríveis, como esse conteúdo da TV pauta os criadores de conteúdo? E também como que você vê essa relação com as marcas? Você faz brandeds muito bons, né? Puxando esse conteúdo da TV. Então, eu não tenho uma experiência, assim, de fazer publicidades em novelas e tal, até porque eu nunca fiz, então, super chato. Mas, falando como alguém que cria conteúdo e, principalmente, publicidade para a internet, claro, né, a televisão sempre foi uma inspiração para a gente como artista, né? Eu falo por mim, assim, sempre foi uma inspiração de
de crescer mesmo e ter isso como sonho, né? De trabalhar na televisão e tudo mais. E isso vai se moldando, né? Vai tendo outras formas, assim, ao longo desse tempo também. Por exemplo, eu tive uma história no YouTube e aí as coisas vão mudando. Daqui a pouco são vídeos menores que fazem mais sentido. São publicidades mais dessa forma que agora engajam mais. Então, você vai se moldando conforme as coisas vão acontecendo mesmo. Acho que não tem uma fórmula, né? Não quer dizer que a próxima novela que criarem muitos memes vai bombar também como está bombando o Pantanal, ou não. Então, é uma coisa quase que inexplicável mesmo, né? E assim serve também para a publicidade, porque... Lógico, né? Tem algumas regras que fazem total sentido. Quanto mais orgânico, melhor. Quanto mais a marca der liberdade pro criador que está falando com aquele público que a marca quer atingir, né? For mais verdadeiro, quanto mais liberdade a gente tiver mesmo para criar e co-criar junto com a marca, e as marcas confiarem no criador de conteúdo para botarem ali a sua verdade naquela publicidade, é o que ganha, né, hoje em dia. Porque hoje em dia, algo mais quadrado, algo, né, de tipo, incrível, amei, é maravilhoso esse produto, não cabe mais, não cola mais. Ou você insere na sua rotina, né, e isso é uma coisa que é muito legal também, quando a marca vem e cria uma relação mesmo com o criador, né, de inserir o produto na rotina, um contrato maior, que isso também já nasce aí uma identificação, né, de tipo, ela usa todo dia, ela fala sempre, ela tá mesmo naquela marca, não é uma coisa, gente, adorei, cresce cabelo, não é assim. Entende? Então é isso, acho que é cada vez mais passar a verdade mesmo, tanto na televisão, quanto nos bastidores dos próprios atores, né, que isso é legal também, uma coisa está sempre linkada com a outra, hoje em dia nada é uma coisa só. Tudo isso, tem Twitter, tem Instagram, tem TikTok, por exemplo, o poder disso é bizarro, né, quando junta tudo. Eu nunca botei uma música do TikTok para ouvir, sei todas. Isso é bizarro. Então, e lindo ao mesmo tempo, né, porque todo mundo tem voz, todo mundo pode criar o seu conteúdo, tem público para todo mundo, e as marcas também podem estar inseridas em qualquer tipo de formato, e acho que esse aí é daqui para frente mesmo, daqui é o futurozão. Bom, falando agora de novos formatos, novas narrativas, queria saber da Nath e da Mari, esse poder dos edits, né, dos recortes que a gente tem das novelas e das fancams, né, que Pantanal foi um fenômeno, o elenco lá gravando e a gente podendo acompanhar tudo em tempo real, o que eles postavam dos bastidores. E queria entender com vocês se vocês também entendem isso como uma nova narrativa de contar a história, né? Das pessoas se identificarem também com aquele elenco e, consequentemente, com os personagens. Eu acho que, enfim, do ponto de vista de Twitter e também do meu pessoal, eu acho que é muito curioso esse momento, assim, né, novela existe desde que a Globo existe, praticamente. E é muito interessante como o Pantanal virou um sinônimo de multi-tudo, assim. As pessoas elas sabem que aquele bando de gente bonita, naquela floresta, está lá se divertindo. Você quer se associar a esse momento, sabe? Você quer estar perto daquelas pessoas. Eu acho que isso é um dos apelos, óbvio, não é o único, tem muita coisa interessante, mas isso é um dos apelos que fez com que as pessoas se sentissem mais perto. E aí tem uma outra coisa que, assim, no Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, todas as plataformas, tem gente muito, muito, muito criativa. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Todo mundo. Tem gente muito criativa. E eles acabam, muitas vezes, criando as suas próprias versões das histórias, suas próprias narrativas. E esse material de backstage acaba dando um pouco de insumo para que as pessoas possam contar as suas próprias versões das histórias. A gente sabe que tem tweet que vira, né, série, que vira filme. Existe esse universo. O Paulo Vieira está aí, que não pode me deixar mentir. Teve série do Miguel Falabella no Globoplay, que saiu de uma história de tweets. Então, existe esse universo, né, que a história começa nos tweets e vai para as plataformas, vai para a TV, vai para cinema, vai para o Globoplay. Mas também tem o contrário. Tem as pessoas que pegam esse universo e gente, isso assim... Para quem é da internet antiga e sabe dos blogs e sabe, né, isso não é uma coisa nova, só que você poder ter recursos audiovisuais quase oficiais
para explorar isso e para contar a sua história é uma coisa incrível, assim. Acho que é um baita de um estímulo, né, para as plataformas. Eu acho que talvez estímulo seja uma palavra muito, muito legal, né, de usar. A gente enxerga isso como uma coisa muito bacana, porque é reflexo e é retrato do sucesso de uma obra, de um conteúdo. A gente estimula que isso aconteça, né? É muito interessante porque extrapola, né? E a gente lida bem com isso, de saber que a obra ela faz tanto sucesso que as pessoas se sentem à vontade e, né, com vontade de pegar e ressignificar e transformar em outra coisa, e pegar essas temáticas e destrincharem e fazerem mais conteúdo em cima. Então, isso é muito bacana quando acontece, né? Como Pantanal, a gente está vendo isso agora, como um fenômeno muito recente. Na época em que a Avenida Brasil foi exibida também, né? A gente não tinha tantos artefatos e tantas plataformas disponíveis como agora, mas ainda assim era uma novela que estava diariamente nos trends, assim. O meme da Nazaré, ele estourou depois da exibição de Senhora do Destino, né? Falar em Nazaré, até tem uma curiosidade, né? Eu estava lendo um material recente também sobre fenômenos de novela, para a gente entender o impacto também, né, das obras, da dramaturgia na vida das pessoas. Pessoas são batizadas com nomes de personagem, tá? E Nazaré, a gente reparou que tinha uma curva descendente, né? Depois de batismos, quando a novela foi exibida, porque ninguém queria se associar a ela, ou ninguém queria colocar, né, o nome do seu filho de eu sou a filha de Nazaré. Então, é muito legal, assim, reparar o quanto isso impacta na vida das pessoas, o quanto esse fenômeno muda comportamentos e a gente ter a oportunidade de compartilhar, de dividir, de discutir, né, e ter ambientes próprios para isso é incrível. Eu acho muito curioso os memes, e falando da Nazaré especificamente, eu sei que não é esse o tema, mas é muito curioso, os memes, eles de fato estouram, né? Não existe fórmula, todo mundo sabe, mas eles de fato estouram, eu entendo, quando eles saem completamente do contexto. O Twitter é uma empresa americana, eu acabo tendo contato com pessoas de fora no meu dia a dia, e já aconteceram inúmeras vezes das pessoas me usarem o meme da Nazaré sem ter a menor ideia do que está acontecendo naquela situação, de onde saiu, quem é aquele ser humano, assim, inúmeras vezes. E isso está acontecendo com o Pantanal. Eu até, uma coisa que foi engraçada, trágica, porém engraçada, foi o Justin Bieber, né? Acabamos de sair do Rock in Rio, tá todo mundo aqui Rock in Rioer, eu imagino ainda, mas o Justin Bieber, ele quase cancelou o show, ele estava com algumas questões de saúde, acho que todo mundo acompanhou, e uma das coisas que mais aconteceu no Twitter foi a cena da Juma com eu vou para casa, quero ir para casa, e assim, foi maravilhoso, porque você dissocia isso necessariamente da novela e você traz para o seu dia a dia. Gente que não assistiu começa a usar. E isso é quando, de fato, você vê que explodiu e estourou a bolha. Né? O show do Maneskin, inclusive, o vocalista era muito parecido fisicamente com o Jove e entrei no Twitter, só se falava disso, né? Tipo, deixa o Zé Leôncio saber que o Jove está aí cantando rock, é para essa galera. Vai ser. Bom, já que a gente está aqui falando de novos formatos e falamos de Nazaré, esse ano a Globo, junto com o YouTube Originals, lançou o Novelei, que foi um projeto muito legal, que fez uma releitura de novelas, né, de novelas clássicas, com criadores de conteúdo da internet. Thalita, como é que você viu a sua participação lá? E para você, como é que foi recontar essa história aí para uma nova geração? Cara, o Novelei, ele já é por si só um projeto bem ousado, assim, né? E quando eu soube do Novelei, eu fiquei surpresa positivamente, no sentido de, cara, a Globo e o YouTube, né, Originals estão deixando a gente ultrapassar qualquer limite que possa existir, porque, poxa, é uma homenagem, claro, às novelas, né, 70 anos de novelas, mas é contada de uma outra forma, muito atual e muito internet mesmo, assim, ao mesmo tempo também com uma estrutura muito grande e bonita, e sabendo o que está fazendo, assim, né? Tem que assistir Novelei com o coração aberto, eu digo assim, porque você vai entendendo e você vai se apaixonando por aquela trama e como a gente conta, né, de uma outra forma essas novelas. Para mim foi a melhor experiência profissional, assim, porque também tive que pesquisar novelas que eu não tinha assistido,
e ter essa responsa, né, de contar, mesmo que de uma forma bem humorada, para uma galera que também nunca nem soube da novela, nem sabe o que é Vale Tudo, né, nem sabe o que é Torre de Babel, mas que se interessou em ver pela forma que a gente conta. E depois eu vi, assim, a gente recebe os feedbacks, né? E aí depois a galera foi pesquisar, tipo, ver algumas cenas que a gente fez lá. Então, cara, aproximou vários mundos, assim, né? Tanto a galera jovem da internet, quanto a galera mais velha que a gente cresceu assistindo. Poxa, tava lá Tony Ramos, Suzana Vieira, gravei com Cauã Raymond, beijei Cauã Raymond. Então, quer dizer, poxa, é outra história, grandes momentos, né? da sua história. É realmente uma outra história. Mas... é que eu tenho que contar em palestra, né? Então, realmente, se não contar, não... Mas é isso, aproximou vários mundos, né? Aí uma galera do Twitter comenta, a galera do YouTube que gosta de assistir vídeos longos também se interessa, a galera que tem os seus públicos, né? Eu, Gusta, a Lívia, todo mundo que estava ali, Babu, Paulo, enfim, todo mundo tem o seu público também, foi assistir. Então juntou uma galera nova, mais velha, com muita experiência, com menos experiência, e formou um projetaço, um conteúdão muito interessante. Isso é incrível, porque isso dá uma esperança de que as coisas vão se aproximar mesmo, sabe? Que a novela não está mais tão distante como antigamente, que os atores não estão lá longe, que a gente nunca vai alcançar. Não, poxa, tem uma galera hoje da internet entrando para a novela, que isso também nos dá uma esperança como artista, né? De, eu também posso um dia estar na novela. Essa porta já está abrindo. Então, deu um portal se abriu, assim, sabe? E isso é maravilhoso, isso é o futuro, é para onde a gente está caminhando mesmo, né? Que todo artista tem a sua vontade de criar e está podendo criar hoje com todos os formatos que estão acontecendo. Incrível mesmo. Bom, para fechar aqui nosso papo, vamos falar um pouquinho de futuro. Mari, streaming, Globoplay. Né? Agora em outubro, a Globo vai lançar todas as... Já tivemos, né, Verdades Secretas 2, exclusiva para o Globoplay, mas agora em outubro vamos ter... estreias simultâneas, né, da novela das 9. Então, a gente vai ter Travessia na TV aberta e Todas as Flores no Globoplay. Como você vê esse movimento desse futuro? Você acha que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de formato no streaming? E aí, depois, queria saber da Nath, qual a expectativa do engajamento, da repercussão, dos comentários, né, no Twitter, por não ser... uma novela que a gente vai assistir ao vivo, né? Porque o Twitter tem muito isso de ser o sofá. Vamos lá, Mari. E também dos planos de divulgação que vocês têm também para isso, em relação à repercussão. Bom, vamos lá, né? Eu represento aqui a barraca de TV aberta, né? Então, eu vou falar um pouquinho de como a gente enxerga esse movimento, que eu acho que é o mais natural possível, né? Novela, a narrativa de dramaturgia longa que a gente chama, né? Ela é universal, então ela cabe nas plataformas, né? Seja ela no broadcast, seja ela na TV aberta propriamente ou no próprio streaming. Então a gente vai ter uma experiência agora mais recente, em outubro, com Todas as Flores. Essa experiência já foi a primeira, né, muito bem sucedida com Verdades Secretas 2 também, que a gente viu que teve ali um movimento de engajamento e de comentários muito bacana. Teve uma sequência de publicação, né? A obra, Verdades Secretas 2 especificamente, ela não entrou diretamente toda na plataforma, então a cada novo estímulo, né, a cada nova publicação, a gente reparava que tinha uma onda ali maior de comentários, tinha um grupo mais reunido ali para comentar de forma mais intensa, mas eu acho que, né, talvez fazendo um exercício aqui de futurologia, de previsão, eu acho que a tendência é que siga nesse mesmo movimento. Né? Que a gente vai ter um conteúdo ali para um consumo mais individualizado, mas que vai ser também estimulado o engajamento e as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo a diversos momentos diferentes da rotina delas e também conteúdos produzidos por pessoas em cima dele. Então, eu acho que é muito natural esse movimento, né? Ao passo que na TV aberta a gente tem uma reunião ali para assistir todo mundo junto no mesmo momento, né? Tem o que a gente comentou aqui também, pessoas que vêm depois e vêm pelo próprio streaming. Então, eu acho que está todo mundo junto, misturado, e o importante é que tenham acesso ao conteúdo e que se engajem com ele de alguma maneira, né? Que ele seja estimulante o suficiente para isso.
Eu tô com medo que se auto-exploda em 5 segundos, porque está acabando nosso tempo, mas, assim, tem uma mágica, né? Se tiver um monte de gente linda se pegando, vai dar bem no Twitter, isso é um fato. Bom, vai ser João Emanuel Carneiro, então aí, ó, pronto, vamos ter ganchos icônicos, com certeza. Mas além dessa dica, gente bonita se pegando, que é um clássico Twitter, eu acho que tem um comportamento de público, as pessoas gostam de fazer as coisas juntas, elas gostam de pertencer. Então, a gente até comentou, teve, né, o fenômeno Game of Thrones, as pessoas combinavam de assistir na hora, porque se você não assistisse na hora, você não pertencia. E eu sinto esse comportamento com vários conteúdos de streaming, vários. Inclusive, Verdades Secretas 2 tinha muito isso. Se você falava sobre isso depois de ser liberado o episódio, depois das pessoas poderem assistir, não tem spoiler. Você pode, né, comentar. Então, eu sinto que esse comportamento para o Twitter, do streaming, ele não mudou muito, porque as pessoas elas querem fazer parte. Então, elas acabam acompanhando juntas, pelo menos na mesma semana. Às vezes não é no mesmo dia, mas elas acabam querendo fazer parte para poder comentar e não levar um spoiler ali, né, na falta de amizade. Então, acho que não vai mudar muita coisa, principalmente se tiver a primeira parte. Vai estar tudo certo. Isso aí, obrigada, pessoal. Acho que nossa conclusão, então, aqui é que a nossa novelinha não vai morrer, seja na TV, seja no streaming, nas novas plataformas. E é isso, obrigada. Obrigada, gente.